Este é mais um vídeo para a aula de geometria, onde nós vamos ver as diagonais e ângulos de um polígono. Tá? Então, no vídeo anterior, vocês viram diversos conceitos, diversas definições relacionadas a polígonos. E nesse vídeo, a gente vai apresentar a diversão que são as continhas que vocês tanto gostam, né? Então, primeiro, vamos ver o que é a definição de uma diagonal, né? Nós já vimos no estudo de quadriláteros o que é uma diagonal, né? E aquela definição de diagonal para quadriláteros vale aqui para qualquer polígono. Então, a diagonal de um polígono, ele é um segmento cujas extremidades são vértices do polígono que não são consecutivos, tá? Então, por exemplo, nesse quadrilátero ABCD, né? Então, temos que os vértices A e C não são consecutivos. Então, o segmento AC é uma diagonal desse quadrilátero, né? Bem como BD, que também são vértices não consecutivos, eles vão ser os extremos de outra diagonal, tá? Então, isso vale para um polígono convexo e para um polígono côncavo, né? Lembrando que em polígono côncavo podemos ter diagonal que ela vai ser, né, externa ao polígono, tá? E aí, a partir dessa definição, né, aí vamos ver agora algumas fórmulas, né? Então, o número de diagonais, que chamamos de D, né? D é o número de diagonais. De um polígono que possui N lados, onde N tem que ser maior ou igual a 3, né? Ele é dado por, né, D igual a N vezes N menos 3 dividido por 2, né? Para encontrar, né, deduzir essa fórmula aqui, não é algo difícil não, tá? Vamos considerar esse polígono aqui que tem N lados, tá bom? Então, vamos traçar todas as diagonais possíveis que tenham um vértice em comum. Então, por exemplo, aqui eu escolhi o vértice A1, né? Então, vou traçar todas as diagonais possíveis, tá? Nesse polígono que tem N lados. Vocês vão notar que existem 3 vértices desse polígono que não é possível traçar uma diagonal, tá bom? Então, por exemplo, eu não posso traçar uma diagonal partindo de A1 no próprio A1, tá? Então, não pode. E eu também não posso traçar uma diagonal para pontos consecutivos a A1, ok? Então, dessa forma, o total de diagonais que eu posso traçar que tenha esse ponto A1 em comum vai ser N menos 3, tá bom? N menos 3. E isso vale para qualquer outro vértice, né? Então, isso quer dizer que como eu tenho N vértices, então o total de diagonais que eu posso traçar, que tenha ponto em comum em cada um desses vértices, vai ser N menos 3, que é a quantidade de diagonais de um vértice, vezes N, que é o total de vértices que tem esse polígono. E aí temos um detalhe. Veja que a diagonal A1, A3 coincide com a diagonal A3, A1, né? Que aí eu estou traçando a diagonal partindo de A1 até A3 e depois eu iria traçar uma diagonal partindo de A3 até A1, né? Então, significa dizer que essa fórmula aqui está contando 2 vezes cada uma das diagonais. Então, para corrigir isso, a gente divide por 2, tá bom? Então, é dessa forma que encontramos essa fórmula aqui, tá? E aí, a partir disso, a gente pode contar quantas diagonais é possível para qualquer polígono, sabendo o número de lados, né? Então, por exemplo, quantas diagonais tem um polígono que tem 10 lados, né? Por exemplo. Então, é só a gente fazer aqui, ó, vou botar assim, D de 10, né? Então, ele vai ser 10 menos 3 vezes 10, né? Dividido por 2. Pronto. 10 menos 3 dá 7. E 10 dividido por 2 dá 5, né? 7 vezes 5, 35. Então, um decágono, né? Um polígono com 10 lados, possui 35 diagonais, né? É o total, tá bom? Então, é só substituir N pelo número de vértices que o polígono tem, que aí você vai poder determinar o total de diagonais que esse polígono tem, tá? Outra, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo vai ser N menos 2 vezes 180 graus. Tá? Também não é algo complicado deduzir isso aqui. Então, por exemplo,
Vamos traçar novamente todas as diagonais que tenham um vértice em comum. E aí eu estou pegando aqui o A1 novamente como referência, tá? Então vejam que essas diagonais, todas elas, estão decompondo o meu polígono em vários triângulos, tá bom? Em vários triângulos. E observem que o número total de triângulos é sempre igual ao número de vértices não consecutivos, tá? Quantos vértices não consecutivos um polígono tem? Tá? Nesse caso aqui, né, se eu contar a partir do A1, né, eu vou ter sempre n-3, né, vai ser sempre n-3, né? Só que aqui vai ser sempre um a mais, né? Nesse caso, vai ser sempre o número de vértices não consecutivos mais um, né? Por isso que fica n-2. Tá? É só vocês contarem aqui a quantidade de triângulos, né? Por exemplo, aqui nós estamos vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, né? E aí veja quantos triângulos foram formados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, tem 8 vértices e foi decomposto em 6 triângulos, ok? Então, por isso que fica n-2, tá? E 180 graus, porque cada triângulo, a soma dos ângulos internos de cada um desses triângulos é igual a 180 graus, tá? Então, n-2 é a quantidade de triângulos que um polígono de n lados pode ser decomposto, e o 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de cada um dos triângulos, tá ok? Então, essa é a fórmula. Então, por exemplo, se você quiser saber a soma dos ângulos internos de um polígono com 10 lados, né? Então, vamos botar aqui, ó, SI, né, de 10 lados, ele vai ser 10 menos 2 vezes 180 graus, ok? Aí fica 8 vezes 180 graus, né? Aí agora é só multiplicar, né? 8 vezes 0 que dá 0, 8 vezes 8 que dá 64, vai 6, 8 vezes 1 que dá 8, com 6 dá 14, né? Então, a soma dos ângulos internos do decágono é 1440 graus. Bom? E aí temos que a soma dos ângulos externos, né? Vocês se lembram como é que se determina um ângulo externo, né? A gente prolonga aqui um dos lados, né? E aí esse ângulo aqui é o ângulo externo, né? E aqui vai ser o ângulo interno, não é isso? Opa, é o I. É o ângulo interno e o ângulo externo, tá? Então, a soma de todos os ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360 graus. Isso é independente do número de lados, tá bom? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono vai ser sempre 360 graus. Tá? Bom, e aí aqui tem, no caso, algumas fórmulas relacionadas a polígonos regulares, né? Então, um polígono regular, a gente sabe que tem ângulos internos congruentes, né? Então, se o polígono tem n lados, então a gente sabe que ele tem n ângulos, todos com a mesma medida. Então, quer dizer que a medida de um ângulo interno de um polígono regular, ele vai ser a soma dos ângulos internos dividido pelo número de vértices, tá? Dividido por n, ok? Então, essa é a fórmula da medida de um ângulo interno de um polígono regular, né? Que estou chamando aqui de AI. E o do ângulo externo, né? Vai ser a soma dos ângulos externos dividido por n. A gente sabe que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus, então a medida de um ângulo externo de um polígono regular vai ser 360 graus dividido por n. Tá? E ainda temos que considerar o seguinte, essa relação aqui, né? Vamos dizer que esses segmentos aqui, né? Eu vou chamar aqui de segmento A, B, C, né? Digamos que esses dois aqui sejam lados consecutivos de um polígono, ok? Então, vou fazer aqui o prolongamento. Aqui vai ser o ângulo externo desse, né, no vértice B, e aqui vai ser o ângulo interno, né? Então, a gente sabe que o ângulo interno e o ângulo externo de um mesmo vértice são ângulos suplementares
adjacentes, né? Então a soma deles vai dar 180 graus, tá ok? Aqui foi colocado como um polígono regular, mas na verdade essa relação vale para qualquer polígono, seja ele regular ou não. Bom, com isso, vamos para o nosso primeiro exemplo, né? Então, no primeiro exemplo, temos que determinar o valor de x, né, para cada caso aqui. Então, nessa letra A, temos que AB e ED são lados paralelos, né? Então, AB e ED, eles são paralelos. E a gente tem que achar o valor de x, tá? E nós temos aqui a medida do ângulo A e temos aqui a medida do ângulo E, que nós não conhecemos. Mas como AB e ED são paralelos, então sabemos que os ângulos A e E, eles são colaterais internos, né? Considerando aqui a reta AB e a reta ED, né? E a reta AE é a transversal, então eles são colaterais internos. Então, ângulos colaterais internos, a gente sabe que eles são suplementares, tá? Então, só para recordar, né? Então vamos botar assim, né? Ângulo A e E, né? São colaterais internos, né? Colaterais internos, né? Então, por isso, já sabemos que A mais E é igual a 180 graus, né? Já sabemos dessa informação. Então, isso já é suficiente para resolver, né? Isso aqui é um polígono com 5 lados, né? Então, nós podemos saber qual é a soma dos ângulos internos, né? Então, no polígono, vamos botar assim, né? No polígono ABCDE, né? ABCDE, temos que a soma dos ângulos internos, ele vai ser o quê? A quantidade de lados que o polígono tem, que é 5, menos 2, vezes 180 graus, né? E essa é a fórmula dos ângulos internos de um polígono, né? Então, vai ser 3 vezes 360 graus. Opa, 360 não, 180 graus. Tá? Aqui. E aí agora é só resolver, né? 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3. 1, 2, 5, né? Então, um pentágono, né? A soma dos ângulos internos do pentágono é 540 graus. Então, agora é só a gente fazer a continha, né? Então, nós temos que x mais 20 graus, somado com aí esse ângulo aqui que é 90 graus, então não precisava nem de parênteses, 90 graus, mais x mais 10 graus, x mais 10 graus, somado, né, com A mais E, né? Então, vou botar aqui mais o ângulo A somado com o ângulo E. Isso aqui tem que ser igual à soma dos ângulos internos do pentágono que vimos aqui, que é 540 graus, tá bom? Então, a gente já sabe que isso daqui, né? Isso aqui nós já vimos que dá o quê? 180 graus, né? Então, a gente já pode utilizar esses 180 graus aqui para resolver esse problema, tá? Então, resolvendo agora isso, nós temos o seguinte, né? Isso aqui vai ficar x com mais x, que vai dar 2x. Deixa eu só baixar essa para a gente ganhar mais espaço aqui. Pronto. Aí a gente fica mais tranquilo, né? Então, temos x mais x, que vai dar 2x. Aí nós temos que 20 graus mais 90 graus dá 110. 110 com mais 10 dá 120. E 120 com mais 180 vai dar 300, né? Então, vai ficar mais 300 graus. Isso aqui vai ser igual a 540 graus. Ok? Pronto. E aí, com isso, né? Passamos o 300 para o outro lado, aí fica 2x igual a 540 graus menos 300 graus, e vai dar 240 graus. Ok? Então, para finalizar, a gente vai ter que x, né? X
vai ser esses 240 graus dividido por 2. Então, x vai ser 120 graus. Pronto. Então, para a primeira questão, nós já achamos aqui o valor de x, né? Que é 120 graus. Então, vamos agora para a questão seguinte, né? A letra B. Então, a gente sabe que esse ângulo aqui, somado com esse, tem que dar 180 graus. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo A. Bom, então, o ângulo A mais x sobre 2 tem que ser igual a 180 graus. Isso? Então, eu quero saber o valor de A, né? Então, quer dizer que esse ângulo A ele vai ser 180 graus menos x sobre 2. Bom, é a medida desse ângulo A. E aí temos agora esse ângulo aqui, que vai ser o nosso ângulo B. Tá? Vou chamar aqui de Bzinho. Então, esse ângulo Bzinho somado com x mais 60 graus, ele tem que dar 180 graus, né? Então, B somado com x menos 60 graus tem que ser igual a 180 graus, ok? E aí, passando esse x menos 60 para cá, fica B igual a 180 graus. Aí aqui vai ficar menos x mais 60 graus. É isso? Então, 180 somado com 60 dá 240. Então, eu já achei aqui meu ângulo B, né? Vai ser 240 graus menos x, tá bom? Então, o ângulo A é 180 graus menos x sobre 2 e o ângulo B vai ser 240 graus menos x. Bom, então eu já tenho aqui, né, os valores de A e B e isso já é suficiente para resolver, né? Aqui, isso aqui é um polígono com 1, 2, 3, 4, 5, né? Pronto. Na letra A, nós já vimos que um polígono com 5 lados, a soma dos ângulos internos tem que dar 540 graus, tá bom? Então, temos que o ângulo A mais o x mais esse ângulo aqui, que é 90 graus, mais o ângulo B, mais x menos 30 graus. Isso aqui tem que ser igual a 540 graus, ok? Aí, o ângulo A a gente já sabe, né, que é 180 graus menos x sobre 2, mais x, mais 90 graus, mais o ângulo B, que nós vimos aqui, que é 240 graus menos x, mais x menos 30 graus, que tem que ser igual a 540 graus, tá bom? E aí nós temos o seguinte, né? 180 graus mais 90 graus dá 270, né? 270 mais 240 dá 510. E 510 menos 30, ele dá 480, né? Então, eu tenho 480 graus. E agora somando x, tá bom? Então, eu tenho que menos x mais x, ele vai dar zero, né? Então, é só resolver aqui, ó, menos x sobre 2 mais x, tá? Se vocês fizerem essa operação, vocês vão ver que vai dar mais x sobre 2, ok? Isso aqui é igual a 540 graus. Aí eu vou passar o 480 para o segundo membro. Aí eu tenho x sobre 2 é igual a 540 graus menos 480, né? Bom, 540 menos 480 dá 60 graus. Então, eu vou ter x sobre 2 igual a 60 graus, tá? Então, eu tenho que x, né? O 2 vem multiplicando, então fica 2 vezes 60 graus. E aí eu termino com x igual a 120 graus. Bom, então, dessa forma a gente responde essa letra B do exemplo 1. Tá? Então, vamos agora para o exemplo 2.
Ele quer que a gente determine um polígono cujo número de diagonais é o triplo do número de lados desse polígono. Então, vamos mudar aqui. Então, nós temos que o número de diagonais desse polígono é igual ao triplo do número de lados. Bom, considerando que esse polígono tem n lados, né? E aí, só para recordar, a gente sabe que o número de diagonais ele é determinado como sendo n vezes n menos 3 dividido por 2. Tá? Então, a gente vai igualar essa fórmula a 3n, né? Então, vai ficar n vezes n menos 3 sobre 2 igual a 3n, né? Então, aqui eu vou fazer essa distribuição e vou passar esse 2 para cá multiplicando, tá bom? Então, n vezes n vai dar n ao quadrado, n vezes menos 3 dá menos 3n, igual, e aí o 2 vem para cá multiplicando, fica igual a 6n, né? E aí 6n eu vou passar para o primeiro membro, e vai ficar então n ao quadrado menos 3n menos 6n igual a zero, né? Então, eu tenho n ao quadrado menos 9n igual a zero. Então, dessa forma, nós temos aqui uma equação do segundo grau, na incógnita n, e essa equação ela é incompleta, né, no coeficiente c, né, que ele não aparece aqui. Então, o que é que eu vou fazer para resolver essa questão? Eu vou botar o n em evidência aqui, né? Então, colocando o n em evidência, a gente vai ficar com n vezes n menos 9 igual a zero, né? Aí, quando é que o produto, né? Eu tenho dois fatores aqui, né? Tem o fator n e o fator n menos 9, né? E para que um produto seja igual a zero, um desses dois fatores tem que ser igual a zero, né? Então, vou igualar cada um deles igual a zero. Então, se n for igual a zero, já resolve a questão, né? N é igual a zero. Se eu fizer n menos 9 igual a zero, implica dizer que n vai ser igual a 9, né? E lembrando que quando a gente fala de polígonos, o número de lados tem que ser maior ou igual a 3, então n não pode ser zero. Então, isso quer dizer que a solução desse problema é para n igual a 9, tá? Ok? Então, dessa maneira, eu resolvo a questão aqui, tá? Então, nesse exemplo 2, n só pode ser 9, onde o número de diagonais, né, ele vai ser o triplo do número de lados, tá ok? E é possível mesmo, tá? Se você for calcular aqui, né, vamos chamar aqui de d de 9, né? Ele vai ser 9, que é o valor do n aqui, vezes 9 menos 3, dividido por 2, né? Então, fica 9 vezes 6, dividido por 2. Então, 9 vezes 6 dá 54. 54 por 2 dá 27. Né? E 27 é exatamente o triplo de 9. Ok? Então, dessa forma, a gente confere que o resultado que encontramos está correto. E, por fim, vamos para o exemplo 3. Tá? Então, nesse exemplo 3, ele diz para determinar o número de diagonais de um polígono regular convexo cujo ângulo externo vale 24 graus, tá ok? Então, o ângulo externo de um polígono regular, ele vai ser a soma dos ângulos externos, que é 360 graus, dividido por n, onde n é o número de lados, tá? Então, nesse caso aqui, ele já diz que 360 graus sobre n, que é o ângulo externo, é 24 graus. Bom, então, passando esse n para cá, multiplicando, eu tenho que 24 graus vezes n é igual a 360 graus. Então, temos que n vai ser 360 graus dividido por 24 graus. E aí, quanto é que dá essa divisão, né?
360 dividido por 24. Ele vai ser igual a 15, né? Exatamente 15. Então, o polígono que nós estamos olhando é um pentadecágono, né? E lembrando, o problema ele pede para determinar o número de diagonais, né? Já sabemos, né? Quantos lados esse polígono possui. Aí agora é mais simples, que é só calcular o número de diagonais, né? Lembrando que o número de diagonais vai ser n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, vai ser 15 vezes 15 menos 3 dividido por 2. 15 menos 3 dá 12, né? Fica 15 vezes 12 dividido por 2. 15 vezes 12, isso aqui vai dar 180, né? E 180 dividido por 2 dá 90. Pronto. Então, o total de diagonais do polígono regular, né? Cujo ângulo externo vale 24 graus é 90. Bom? Então, gente, aqui eu termino esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem lá no Classroom, tá bom? E até o próximo vídeo.